Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Bom, né? Sempre bom cultuarmos ao Senhor, estarmos juntos, reunidos. E gratificante, né? Prestarmos cultos ao Senhor. Irmãos, hoje quero compartilhar algo com os irmãos, algo que alguns meses atrás eu vinha meditando na palavra do Senhor. Então, assim, muito mais do que trazer aqui uma exposição bíblica, uma mensagem, uma ministração, uma pregação mesmo para os irmãos, eu quero, assim, abrir o coração com os irmãos a respeito do que Deus ministrou comigo há uns meses atrás. E eu estava meditando nos profetas maiores, né, nos livros dos profetas maiores. Eu peguei ali um tempo ali, falei assim, vou dar uma lida, né, nos livros dos profetas maiores na Bíblia, vou lendo e meditando. Aí comecei por Jeremias, fui para Ezequiel, fui navegando, né, Isaías, e enfim, profeta Daniel, fui lendo ali os profetas maiores. E houve um momento ali em que, né, lendo as Escrituras, né, Deus foi me mostrando o quanto o Senhor é o Senhor do universo. Amém? E é interessante como que o relato bíblico, irmãos, assim, e Deus vai mostrando isso. E o relato bíblico traz que o nosso Deus governa a história. Ele é o Senhor da história. E eu quero, assim, nós vamos ler bastante trechos das palavras, né? Eu quero te pedir até um pouco de paciência para a gente ler as Escrituras, e vamos ler bastante as Escrituras. Mas vamos começar ali por Isaías, capítulo 41, a partir do verso 21. E eu quero meditar com os irmãos e mais aqui trazer de forma de uma conversa mesmo, mostrar o que Deus trouxe ao meu coração naqueles dias. E vamos ler o texto e a gente vai meditando, né? Isaías capítulo 41, eu estou com a NVI, se você puder acompanhar. E fala assim: exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Faça alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Verso 25 diz: despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o seu nome, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisem governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja essas coisas acontecendo. Quero ler novamente esse verso 27. Desde o princípio eu disse a Sião, veja essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas,
Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta. Quando pergunto, veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Amém? Irmãos, isso aqui é uma profecia que Deus traz a Israel, através do profeta Isaías. E Deus aqui, nós temos esse trecho do capítulo 41, que é o próprio Deus falando com o povo. E é muito interessante essa mensagem que Deus traz, porque Deus confronta a nação de Israel. Deus coloca em xeque ali a fé de Israel. E Deus chama o povo para sentar à mesa e para ter uma conversa franca e perguntar: quem é Deus na terra? E aí Deus se revela ao povo. Na verdade, Deus prova a sua divindade. Ele vai provar para a nação de que Ele é Deus e Ele é Senhor. E Ele começa dizendo, exponham a sua causa, diz o Senhor. Então Deus chega para a nação de Israel, para o povo, fala: expõe aí a sua causa. Traga aí. E ele fala: apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Cadê as provas? Se apresentem. E ele diz à nação: tragam seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer. Que ele nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos. Então, um fato aqui que Deus vai usar, e era um momento em que a nação de Israel estava vivendo um grande período de idolatria mesmo. Deus chama o povo e fala assim: traz os seus ídolos aí, traz aí os seus deuses. Qual deles disse alguma coisa que aconteceu no passado? E qual desses deuses disse algo que acontecerá? Quem foi que predisse as coisas que vocês estão vivendo agora? Quem foi que anunciou as coisas as quais vocês estão vivendo agora? E Deus então ali, confrontando o povo, Ele põe em xeque o povo, Ele se mostra, Ele se revela a Deus, dizendo que, está vendo? Tudo que vocês estão vivendo, eu predisse, eu disse há muito tempo atrás. Tudo que está acontecendo, eu revelei essas coisas. E as coisas que hão de acontecer, as coisas vindouras, eu as disse, e eu as proclamei para que vocês saibam que eu sou Deus. E naquele momento ali em que a nação vivia em grande idolatria mesmo, separado de Deus, da fé e divindade, Deus questiona essas coisas. Ele diz, olha só o verso 23. Vamos pegar do verso 22, ali, metade do verso 22. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores. Eu quero saber desses deuses, que eles venham nos contar as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o resultado final. Qual desses deuses disse a respeito do passado, para que nós saibamos e conheçamos o futuro, o resultado final dessas coisas? E ele fala, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Então, em xeque aqui, Deus chega para a nação e fala assim, que esses deuses nos revelem o futuro. Aí saberemos que eles são os deuses. Aí nós saberemos que e ele diz, faça alguma coisa boa ou má, para que nos rendamos
cheios de temor. E aí Deus chega à conclusão no verso 24: mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas, detestáveis é aquele que os escolhe. E aí, irmãos, maravilhoso isso aqui. No relato bíblico, Deus vai se provar, Ele vai provar e vai revelar a nós a sua divindade, o seu poder, a sua soberania, de muitas maneiras. E quando a gente lê o relato, a gente vai vendo as formas como Deus vai se revelando Deus durante a história, como Deus vai se revelando como o Senhor, o soberano, o governante da história. E um dos momentos é esse, irmãos. Uma das coisas que vai nos dizer e que vai nos dar certeza que Deus é Deus, é que Ele predisse as coisas que hão de acontecer. Deus predisse, Ele anunciou o dia futuro. Deus revelou o que há por vir e o que há de acontecer. E após chegar a essa conclusão aqui no verso 24, que fala: esses deuses nada são, eles não são nada. Deus diz o seguinte, verso 25: despertei um homem e do norte ele vem. Verso 25. E é que Deus agora traz outra predição à nação de Israel. Ele está anunciando aqui a vinda do rei Ciro. E diz o seguinte: despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. E esse rei vai proclamar o nome do Senhor. E aí eu quero que a gente se atenha um pouco aqui a essa predição. Isaías está escrevendo isso aqui, profetizando, né? Eu rapidamente, antes de vir para cá, no meu computador lá, tracei mais ou menos uma linha do tempo. Se você puder projetar aí, Guilherme. E quando eu li isso aqui, irmãos, há um tempo atrás, e eu saltou aqui nas escrituras, poxa, né? O Ciro, mas deixa eu ver aqui, em que tempo viveu Isaías, em que tempo Ciro. E aí nós temos aqui, irmãos, eu tracei essa linha aqui, eu fiz rapidamente, só para a gente ter de forma mais pedagógica, assim. Isaías, ele vai nascer aqui, ó, mais ou menos no ano de 765 a.C. E nesse período que Isaías está vivendo, nós temos ali os dois reinos. O reino do norte, que é Israel, a capital Samaria. E o reino do sul, que é o reino de Judá, com a capital Jerusalém. Isaías, ele vive na cidade, ele vai passar a sua vida, o maior tempo, né, a maior parte da sua vida em Jerusalém. Ele nasce ali em 765 a.C. Em 722, o reino da Assíria invade o reino do norte. Então a Assíria, irmãos, desce e vai saqueando tudo ali, todos os países, conquista tudo. E o reino do norte é conquistado pelo Império Assírio. E nesse momento, em 722, o reino do norte desfalece, deixa de existir. A nação de Israel, né, o rei assírio, ele esparrama, mistura os povos todos, faz uma bagunça e, nesse tempo, o reino do norte chega ao fim, né, em 722. O rei da Síria tenta invadir Judá. Só que o rei Ezequias, né, tem essa batalha relatada, e aí os anjos confundem o rei da Síria, lá os soldados, e eles acabam se matando uns aos outros, e Judá prevalece.
Então, você vê que a Síria conquista todo ao derredor, toda a região, e ali no meio, ali, o reino de Judá não é subjugado. O rei Ezequias permanece ali. E aí, mais à frente, em 650, que vai nascer o nascimento de Jeremias, em 681, Isaías morre. Quase 100 anos depois, vem o cativeiro da Babilônia, onde Nabucodonosor conquista o reino de Judá. O reino da Babilônia conquista o reino de Judá, leva para o exílio toda a nação de Israel, né? Ali os sábios, os eruditos. E aí vem o período do exílio, né? Eu marquei aqui numa cor aqui meio laranjada aqui, esse período do exílio. Em 539, Ciro invade a Babilônia e põe fim, né, ao exílio, ao período do cativeiro ali em Judá. Agora, irmãos, da profecia de Isaías até a vinda de Ciro, nós temos quase 200 anos, ou um pouco mais de 200 anos. E Deus está anunciando aqui o rei Ciro, com 200 anos de antecedência. E Isaías profetiza sobre Ciro, a respeito de Ciro, e dá nome, fala, ó, Ciro virá, antes mesmo de Ciro vir a nascer, antes mesmo de Ciro existir. E Deus está dizendo as coisas, está anunciando os acontecimentos. E aqui na profecia de Isaías, ele fala assim, ó, verso 25, despertei um homem que vem do norte, e ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Então, aqui Isaías está dizendo que, a partir esses 11 capítulos aqui, do capítulo 40 de Isaías, que vai ali mais ou menos até o capítulo 50 e poucos, Isaías está anunciando ali um período de redenção. Quando a gente vai lá para os primeiros capítulos de Isaías, irmãos, Isaías começa a profetizar e a relatar as injustiças que há em Israel. Em Israel, aparentemente, naquele período ali, no começo do ministério de Isaías, estava tudo bem, obrigado, estava tudo certo. No entanto, havia muitas injustiças. Isaías denuncia as injustiças que aconteciam, tanto em Judá, como principalmente em Israel. A exploração do necessitado, a forma como as propriedades, até mesmo, né, a negociação entre as propriedades. Então as pessoas negociavam lá e conseguiam comprar muito barato dos mais necessitados, dos mais próximos, dos mais pobres. E exploração das viúvas. E é uma série de injustiças. E essas injustiças, irmão, foram levadas, e Isaías anuncia isso. E Isaías começa a denunciar as injustiças, até mesmo nos julgamentos em Israel. Então, muitas vezes o pobre lá levava uma causa, e Isaías fala isso, que a justiça não havia, né, era peso desigual. E a iniquidade de Israel vai chegando a um certo ponto que Deus, então, decide intervir. E mais uma vez na história, né, durante todo o relato histórico, a gente vê que quando a iniquidade, a injustiça, vai chegando a certo patamar, Deus vem e age de forma mais direta, vamos dizer, né? E a injustiça em Israel era muito grande.
E com essa injustiça, Deus traz então um período de juízo ao reino do norte, através da invasão assíria. Deus traz juízo. E isso foi um aviso ao reino do sul. E o reino do sul ali segue nos caminhos do Senhor com alguns reis, Ezequias principalmente, o rei Ezequias, caminhando nos caminhos do Senhor. Mas chega um tempo então agora que Deus decide trazer redenção à nação de Israel. E Deus permite então que Nabucodonosor venha, conquiste o reino de Judá, e aí a nação de Israel vai passar por um período de exílio, um cativeiro na Babilônia. E aí, irmãos, o interessante é que quando a gente vai lendo lá, principalmente em Jeremias, a gente vai lendo as profecias, é que Jeremias mesmo, num determinado momento da sua vida, ele ficou muito preocupado, que ele viu que Nabucodonosor ia vir, não tinha outro jeito. Deus falou, Nabucodonosor está vindo, vai conquistar. E aí Jeremias começa a ficar com medo, ele fica amedrontado mesmo. E Deus fala para Jeremias o seguinte: não se preocupe, porque o meu povo, os fiéis, eu vou guardar cada um deles. Mas aqueles que são idólatras, aqueles que seguem os deuses, eles vão morrer pela espada. Aqueles que quiserem enfrentar o exército babilônico que está vindo, porque eu estou trazendo, vai morrer pela espada. Aqueles que não quiserem ir para o exílio, vai morrer pela peste. E Deus trouxe juízo e morreu muita gente por enfermidades, pandemias e epidemias que houve naquele período lá, e a peste assolou, muita gente morreu. E Deus então faz juízo, irmãos. E os fiéis ali, quando ele fala para Jeremias, aquele que tiver com o coração permanecer, e tudo, esse ficará. Então Deus traz juízo ao reino de Judá. Mas todo aquele que permanece fiel ao Senhor, assim como Daniel, a gente vai ver lá, o relato de Daniel e os jovens que foram levados para o exílio, Sadraque, Mesaque, Abednego, muitos outros. Há um remanescente que Deus resguarda. E esse juízo que Deus traz à nação permanece, vai resistir, vai permanecer um povo fiel ao Senhor. E esse período é conhecido como um período de redenção, de fato, que Deus traz juízo, traz a redenção. E aí, quando está para se findar o reino aqui, se findar o exílio, Deus começa então a revelar os profetas. E esse período, irmão, você vê que, quando nós estamos falando aqui desse período todo, desde a idolatria de Israel, ao cativeiro, e aí debaixo do governo aqui da Pérsia, dos Medo-Persas, os Aquimênides, até o nascimento de Esdras ali, e a restauração, quando Esdras reconstrói o templo, Neemias reconstrói a cidade, e todo esse período, Deus então está trazendo um renovo do seu povo, e é um período de maior profecia. Os grandes profetas, todos eles, é dessa época. Todos os grandes profetas literários, vamos dizer, os profetas que escreveram as profecias. E aí, irmãos, Deus então põe fim aqui ao exílio. E é interessante, eu quero ler com os irmãos, quando lá no livro de Esdras, a gente voltar lá um pouquinho no livro de Esdras, nós lemos lá em Isaías que o Ciro,
o rei Ciro, ele ia honrar o nome do Senhor. Capítulo 1 de Esdras diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Está vendo, irmãos? Jeremias, 100 anos antes, ou mais, 150 anos antes, a fim de que se cumprisse a palavra. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Então, Ciro vai fazer um decreto. Isso o Senhor, o texto está dizendo, o Senhor despertou no coração de Ciro. E diz assim o decreto, a partir do verso 2: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, irmãos, Esdras está narrando aqui que Deus despertou no coração do rei Ciro e que Ciro fizesse esse decreto. E Ciro agora está bancando, ele está assumindo aqui a responsabilidade, vamos dizer, indireta, mas da reconstrução do templo. E há mais de 200 anos antes, Isaías falou que esse homem, que viria do norte, honraria o nome do Senhor. E a iniciativa da reconstrução do templo, que Nabucodonosor destruiu, parte agora de Ciro. E aí, irmãos, assim, é tremendo como Deus é o Senhor da história. É maravilhoso quando a gente olha para essas coisas. E Deus chega lá para a nação de Israel, como nós vimos lá, e fala assim: olha, tragam aí as suas provas, tragam aí. Quem de vocês predisse? Quem dos deuses anunciou? Irmãos, Deus, desde o princípio ao fim, Deus tem relatado e tem revelado tudo o que há de acontecer e há de vir. E Ele se prova, e nós podemos se engajar e se agarrar no fato de que Deus é Deus, sabendo que Ele é o Senhor da história. Voltando lá em Isaías, irmãos, lá no capítulo 41, e é tremendo, ele fala: verso 26, quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo. Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja essas coisas acontecendo a Jerusalém, e eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta. Quando pergunto, veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma
nulidade. E aí agora no verso 42, irmãos, Deus faz outra predição. Deus anunciou aqui, através do profeta Isaías, a vinda de Ciro. E agora no verso 42, Isaías anuncia a vinda do Cristo. E esse nosso Deus, irmãos, é um Deus que governa a história. Em Isaías 46, Deus chama aqui mais uma vez. Quero ler com os irmãos aqui, Isaías 46, a partir do verso 3. Deus diz assim: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel. E aqui, irmãos, a Síria tinha acabado de devastar o reino do norte. E Deus está dizendo: todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem eu tenho sustentado, desde que foram concebidos e que eu tenho carregado. Então, primeira coisa, Deus cuida de seu povo, Deus sustenta o seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus sustenta o seu povo, Deus traz juízo nos nossos momentos de rebeldia, Deus nos corrige, Deus traz redenção e graça, porque Ele é amor, e traz renova, do mesmo modo que Ele renovou. E aí a gente vai observar um período de avivamento ali nos dias de Esdras, com a construção do templo, com a reconstrução da cidade de Jerusalém, com Neemias, e toda uma reconstrução do povo de Israel. E Deus está dizendo aqui que Ele é quem sustenta os seus. E Ele fala: vocês a quem eu tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiveram cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Irmãos, quem é que te sustenta? Quem é que é o provedor da sua vida, da sua casa? E Deus está dizendo aqui para nós, para o povo de Israel, para a nação de Jacó, naquele período de juízo, de iniquidade, eles viram lá, Judá olhou para o reino de Israel e viu a Síria devastando tudo. E eles estavam ali recolhidos, e Deus está falando: sou eu quem sustento vocês. E Ele continua dizendo: eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Agora Deus revela a sua soberana vontade, como Ele é o nosso pastor, como Ele é o nosso Pai, o nosso cuidador, o nosso Deus, o nosso sustento. E agora Ele nos traz a consciência aqui, Ele nos traz, olha só, verso 5, Ele vai nos chamar aqui para conversa, chama o povo e fala assim: com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? Deus está perguntando: a quem vocês me assemelharão, para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam uns ourives para transformar isso num deus, inclinam-se e o adoram, ergam-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé em seu lugar, e ali ele fica, daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disso e gravem na sua mente, acolho no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se dessas coisas, das coisas passadas, das coisas muito antigas.
Agora, mais uma vez, Deus vai provar, né, a sua onisciência. E Ele fala, ó, lembre-se, vocês, ó rebeldes, das coisas passadas. Lembrem-se das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Verso 10. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente eu convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. E aqui Deus está dizendo a respeito de Nabucodonosor. Isaías está profetizando aqui. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não será distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Então, Deus traz aqui o povo e fala assim, olha, está vendo? Sou eu quem sustento vocês. Sou eu quem guardo vocês. Eu sou o provedor. Desde o dia do seu nascimento até a sua velhice, é eu quem cuido de você. Desde o dia em que você foi concebido, sou eu quem guarda a sua casa, sou eu quem cuido de você, Deus fala à nação. E ele chega e fala assim, olha só, com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês se assemelharão a mim? Traga os deuses. Traga os deuses. Vocês reúnem prata, ouro, dá um ourives, ele faz uma imagem, fica lá de pé, mas de lá ela não sai. Agora saiba que, lembre das coisas passadas. Eu prenunciei cada uma delas. E aí, irmãos, quando eu medito nessas palavras, quando eu medito e quando eu estava ali lendo os profetas maiores e lendo esses trechos, eu vi muitas semelhanças com os dias de hoje. E nós temos observado quanto nós, irmãos, estamos ansiosos com o que está por vir, o que está para acontecer, com o que pode acontecer, com o que governante tal, governante acolá, o governante aqui, e o que vai acontecer lá na Europa, ou lá nos Estados Unidos, o que será do Brasil, o que não sei o quê, o que bababá. Irmãos, Deus governa. E do mesmo modo que Ele trouxe juízo ao povo de Judá, quem pereceu foram os rebeldes, os obstinados de coração, os idólatras, os falsos, os que deram ouvidos a Ananias. Se você pegar lá no Jeremias capítulo 28, Jeremias vinha anunciando, trazendo as profecias, revelando, anunciando Nabucodonosor a vinda dele. E aí surge um falso profeta, um cara chamado Ananias, fala, não, Deus nos deu a vitória contra a Babilônia, vamos lá, vamos pegar em armas, pega a espada, junta um exército, vamos enfrentar Nabucodonosor, que Deus já nos deu a vitória. E Jeremias traz a palavra de Deus falando, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou dizendo.
E aí depois você pode verificar lá, né, capítulo 28 de Jeremias, e Deus traz juízo sobre esse falso profeta, sobre Ananias. E todos aqueles que acreditaram em Ananias, que pegaram a espada e que foram para a guerra contra a Babilônia, todos eles morreram e pereceram. E Deus traz juízo, irmãos. Mas aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que guardam o seu coração, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, o seu remanescente, desses, Deus cuida, Deus sustenta, não importa a crise, não importa a adversidade, não importa o tamanho do problema. E aí depois que Deus trouxe de juízo a Ananias, lá esse falso profeta, e que ele morre, e que a palavra de Deus se cumpre na vida de Ananias, falou, Deus anunciou, esse cara vai morrer, para que vocês saibam que ele está anunciando mentiras, ele vai morrer. E Deus dá o prazo, se eu não me engano, não sei se são 3 ou 7 meses lá, e no prazo certo Ananias morre. E no capítulo 29, no capítulo seguinte, Jeremias junta a nação de Israel e profetiza, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão orar pela Babilônia. Vocês vão orar pela prosperidade da Babilônia, porque a prosperidade da Babilônia é a prosperidade de vocês. Pode ir lá, como é que fala? Constrói casas, comprem suas casas, morem, casem-se, tenham filhos, fazem tudo isso, porque esse é o meu plano para vocês. E orem pela Babilônia, que a prosperidade dela será a prosperidade de vocês. E aí, irmãos, sempre nesses momentos de grande injustiça, de grande adversidade, quando Deus vem, irmão, o que nós precisamos nos atentar é dar ouvidos ao Senhor, dar ouvidos a Isaías, a Jeremias, e não aos falsos profetas. E Deus, como Ele revela aqui Isaías, a todo aquele que permanece, Deus cuida, Deus sustenta, e Deus carrega com o seu povo. Irmãos, e esse Deus, que é o Senhor da história, eu já quero encerrar, esse Deus que governa a terra, esse Deus que é o Senhor, e que predisse todas as coisas, irmãos, anunciou os dias de hoje, anunciou os dias de hoje, e esse mesmo Deus está lá na cruz, Ele veio como carne, como homem, morreu uma morte de cruz, em nosso favor, para nos salvar, e Deus sempre anuncia a salvação, de toda predição, de tudo que Deus diz a respeito do futuro, Deus anuncia como Ele vai prover a salvação do seu povo. E Deus fala aqui, lá em Isaías, Deus anunciou, Ciro vai carregar o meu nome, e vai honrar o meu nome. E através de um rei da Pérsia, Deus anunciou e trouxe salvação a Judá. Do mesmo modo, através da Babilônia, de Nabucodonosor, Deus trouxe juízo e salvação à nação de Israel. E Deus anuncia a salvação, Deus anuncia a sua salvação. E sempre há salvação para o povo de Deus. Amém? Amém, irmãos? E por último, eu quero encerrar com os irmãos lendo um texto em Jeremias,
Deixa eu pegar aqui. Jeremias capítulo 23, verso 32. Diz assim: sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles o relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. E eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Irmãos, tenhamos cuidados, com o falso evangelho que é pregado hoje. Tenhamos cuidado com os falsos mestres, com aqueles que anunciam a mentira. E que nós possamos guardar o nosso coração e ser fiéis à Escritura sagrada. E aqui a nossa oração, irmão, seja: Deus, guarda o meu coração do mal, que eu permaneça fiel à Tua palavra, que eu permaneça fiel aos Teus caminhos, que no dia da adversidade, Senhor, eu permaneça fiel à Tua palavra, que no dia de adversidade, Senhor, eu não venha me perder, Senhor, que eu não venha me perder, Senhor, com um falso evangelho, com as falsas profecias, mas que o meu coração permaneça em Ti, Senhor, dia após dia caminhando, e que a Tua salvação esteja sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa casa. Amém, irmãos?